Boa noite, pessoal. Meu nome é Iago Augusto. Eu sou aluno da Faculdade SL Weiden de Engenharia Elétrica. E hoje a gente está vindo com a nossa proposta de criar um canal para a disciplina de controle digital, tá? A ideia é que os alunos dessa turma se juntassem para poder apresentar cada um da sua forma, do jeito que gostaria de aprender, o conteúdo dessa disciplina de controle digital, que é tão importante para a formação do engenheiro eletricista. Então, antes de iniciar, vocês vão poder encontrar esse canal aqui no YouTube, pesquisando por Controle Digital ISL, tá? Então, vocês entrem no canal, no momento desse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver, tá aqui, ó, Controle Digital, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, já tem 3 aulas postadas, tá? Pelos meus colegas. Então, vocês podem entrar, assistir, curtir, comentar, tá? E esse vídeo aqui vai ser um vídeo de introdução a controle digital. Deixa eu abrir aqui o slide. É um vídeo de introdução para a gente entender o que é o controle digital, o que é controle, né? Quais são a composição do sistema de controle. E nos demais vídeos, que são uma série de 13 vídeos, a gente vai acompanhar os cálculos, aprofundar no que diz respeito à disciplina, via transformada Z, entre outros assuntos que contemplam o controle digital, tá? Então, vamos dar início aqui a essa apresentação, que é a introdução a sistemas de controle digital, tá? Então, para iniciar, a gente tem que primeiro se perguntar o que é controle, né? Quando a gente fala digital, a gente associa logo ao analógico, a gente sabe que existe o digital, existe o analógico. Então, quando a gente linka esse nome, controle digital, qual é o significado disso, né? Então, o que é controle? Então, primeiro eu trouxe essas duas imagens, tá? Um avião aqui voando e um tornado. E para a gente poder identificar qual é a diferença entre esses dois fenômenos, tá? Em ambos os fenômenos, aqui, tanto o avião voando quanto o tornado, grandes massas são transportadas através do ar com energia gigantesca, tá? E tanto essa primeira imagem quanto a segunda, elas seguem as mesmas leis da dinâmica dos fluidos e da termodinâmica, tá? Sofrem ação da gravidade, são regidas pelas leis gravitacionais, etc. Então, qual é a diferença fundamental entre cada uma delas? Simples, é controle. Numa existe controle e na outra não. Então, controlar o sistema físico é fazer com que uma ou mais variáveis do sistema assumam um valor desejado ou sigam a trajetória de referência. No caso do avião, o que seria controlar essas variáveis? Eu dizer a velocidade do motor, eu dizer, controlar se a palheta da asa ela vai para baixo ou vai para cima, fazendo assim com que o avião suba ou desça. Eu controlar a palheta da cauda indo para a esquerda ou para a direita, fazendo com que o avião faça uma curva. O tornado, eu não consigo controlar essas variáveis de velocidade, direção, etc. E aí, a gente tem que entender a composição de um sistema de controle, tá? O sistema de controle ele é composto por vários parâmetros. Um deles é o processo, tá? Processo é o sistema físico que deseja controlar, tá? É o sistema físico que a gente deseja controlar. Então aqui, por exemplo, o lançamento de um foguete, tá? A dinâmica de uma plataforma de petróleo em alto mar. Um processo industrial de um fluido, uma tubulação, por exemplo. O voo de uma aeronave. Então, isso são sistemas físicos que eu desejo controlar. Então, isso é processo. Por exemplo, a órbita de um satélite, o posicionamento de uma antena parabólica, tá bom? Outro item que compõe o sistema de controle é a variável controlada, que também pode ser a nossa saída, né? É a variável do processo físico que deverá ser forçada a um valor fixo ou a seguir uma trajetória de referência, né?
Então, por exemplo, a trajetória de um foguete ou míssil, a posição de uma plataforma de petróleo em alto mar, a temperatura de um processo industrial, a pressão de um fluido em uma tubulação, a temperatura do ar-condicionado da nossa casa ou do nosso carro, tá? Então, isso tudo são variáveis controladas, são as nossas saídas, tá? Variável manipulada ou a entrada, tá? É a variável através de qual o sistema de controle atua sobre a planta, visando forçar a variável controlada a seguir o sinal de referência, tá? Por exemplo, como eu falei, é a palheta do avião, é a direção em que os gases são injetados do foguete, é a pressão dos propulsores e o ângulo do leme da plataforma, é a pressão do vapor quente em um processo industrial, tá? É o ângulo de abertura da válvula de escape da tubulação, é o quanto o compressor do ar-condicionado trabalha mais forte ou menos forte, tá? E aí depois vem o atuador, né? Atuador são os propulsores, são os lemes, são os motores, são as válvulas. Temos também controle ou compensador. Esse é o dispositivo que recebe o sinal de referência a ser seguido e emite o sinal de controle para o atuador, com o objetivo de forçar que a saída do processo siga o sinal de referência recebido, tá? Então, ele pode ser analógico, né? Implementado com amplificadores operacionais ou digital, microprocessador mais conversores analógico digital, digital analógico, mais um algoritmo de controle, tá? Então aqui eu tinha minha primeira sequência, o sinal de controle, atuador, processo, a saída. Então, quando a gente tem um controlador, a gente tem uma referência, passa essa referência para o controlador, esse controlador recebe uma referência, ele manda um sinal para o atuador, esse atuador ele vai interferir no processo, que vai resultar na minha saída, tá? Então, a gente também tem a planta é um conjunto, né? É o atuador mais o processo. Então, tá aqui, ó. Então, aqui o que foi que ele fez em relação à imagem anterior? Ele só agrupou atuador com processo, eu tenho a nossa planta. Realimentação. É uma técnica que consiste em medir a variável de saída através de um sensor e reinjetar essa informação na entrada do controlador, tá? Um sistema de controle com alimentação é dito ser um sistema de controle em malha fechada. Por exemplo, aqueles ar-condicionados inverter, né? Que ele fica verificando a temperatura para poder ligar ou desligar o compressor do ar-condicionado. Então, isso é um sistema que tem realimentação, porque eu vou ter o sensor que vai estar medindo a temperatura, né? Que é a temperatura do ambiente, que é a minha saída, e ele está mandando ele sempre para referência, para o controlador verificar, opa, eu tenho que ligar o compressor ou não, tá? O sensor também é outro item, né? Sensor é um dispositivo que tem por objetivo medir a grandeza física do processo, e pode ser várias grandezas, por exemplo, pressão, temperatura, umidade, salinidade, deslocamento, velocidade, aceleração, massa, são vários parâmetros, ângulo, velocidade angular, etc. Tá? Convertendo esse valor medido em um sinal elétrico de tensão ou de corrente. Então aqui eu tenho um sensor aqui de umidade, né? Ele tem aqui uma entrada que é de fato o sensor, são esses dois pinos, e ele vai ter uma saída, tá? Que eu vou conectar o meu controlador. E o que acontece? A partir do momento que ele começa a sentir algum líquido aqui, ele vai mudar o sinal que ele dá como saída, né? Por exemplo, o nível de tensão. Se não tiver água, no caso desse sensor, ele manda um sinal de 0 volts. Se tiver água, 5 volts, entendeu? Se tiver pouca água, 2 volts e meio. Então é dessa forma que funciona o sensor, tá? E aí eu tenho também a perturbação ou o distúrbio, que é todo tipo de interferência externa inevitável que afeta a variável que se deseja controlar, tá? Por exemplo, rajadas de vento e turbulência em um sistema de piloto automático da aeronave, né? Não tem como eu controlar, mas vai atrapalhar no desenvolvimento do meu processo. Alguém abrindo a tampa de um freezer cuja temperatura está sendo controlada também outra situação. Então, aqui no nosso fluxo, a gente vê o distúrbio,
que ele vem de fora da nossa planta e ele atua aqui no processo, né? É uma variável que a gente não tem controle, tá? E para a gente tentar linkar tudo que foi falado, eu trouxe aqui o exemplo do sistema de aquecimento de uma casa, tá? Então imagina aqui que esse quadrado é uma casa, tá? Eu tenho aqui um termostato, então aqui nesse termostato eu vou setar uma referência, que no caso vai ser a temperatura, tá? E ele também, ele vai estar lendo a temperatura desse ambiente, tá? Ele vai estar lendo essa saída, né? E ele vai atuar sobre uma válvula de gás, tá? Então é o seguinte, se essa temperatura tá muito abaixo da minha referência, na válvula de gás vai liberar mais gás e o aquecedor vai aquecer mais, tá? Nessa mesma imagem a gente também consegue ver a questão do distúrbio, né? Eu tenho uma janela aberta que está aqui interferindo na temperatura do meu ambiente, tá? Então, aqui está o nosso sistema, né? Eu tenho uma referência que eu boto no controlador, ele vai atuar no processo, vai ter o distúrbio, que é a janela, tá? O atuador mais o processo é a nossa planta, e isso vai dar uma temperatura de saída, que é a temperatura do ambiente. O sensor, ele vai ficar além dessa temperatura e vai ficar aqui atualizando a referência. Então, aqui a gente tem uma malha fechada de um sistema bem simples, né? Nesse caso, a nossa planta vai ser a casa, a saída, né? Vai ser a temperatura. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Ó. A saída é a temperatura do ambiente. A entrada é o calor fornecido pelo aquecedor. O distúrbio é a temperatura perdida pela janela, né? O calor perdido pela janela. Então, o atuador, ele vai ser aqui no caso, o aquecedor mais a válvula de gás, né? Eles vão atuar para poder controlar o ambiente. O que mais que a gente tem aqui? O sensor e controlador, que no caso vai ser o mesmo item, o termostato, né? Que ele está atuando tanto como controlador, ele vai controlar aqui nosso atuador, mas ele também é um sensor, ele vai estar lendo a temperatura aqui do ambiente, né? Então, bem curioso, tá? O controle de sistemas físicos, utilizando o computador digital, ele tem ficado cada vez mais comum, né? Pilotos automáticos de aeronave, refinarias de óleo, máquinas de papéis, são alguns exemplos, né? Os controladores digitais são mais versáteis que os controladores analógicos, tá? O programa que caracteriza o controlador digital, ele pode ser modificado para acomodar mudanças de projeto, sem qualquer modificação de hardware. Componentes digitais, na forma de componentes eletrônicos, transistores e endcores, são mais confiáveis do que seus equivalentes analógicos. Então, se eu precisar mudar um sistema de algum controle, talvez eu não precise mudar a estrutura. Eu mudando só o software desse meu sistema, talvez resolva, tá? Entre algumas vantagens, a gente pode citar aqui, né? Exatidão, não há erros devido à variação dos componentes, flexibilidade e velocidade de custo. Tá? Falando mais um pouco sobre as vantagens, tem a questão da exatidão, que é o quê? Sinais digitais, eles são representados com exatidão porque eles usam bits, né? 0 ou 1. Então, o erro obtido, ele é bem pequeno quando comparado ao analógico, tá? Não há erros devido à variação dos componentes, né? O processamento digital de sinais de controle envolve a adição e multiplicação de números digitais. Erros devido à representação digital e cálculos aritméticos podem vir a ser praticamente desprezíveis nessa situação, dependendo da característica do controlador, claro. Em contraste, o processamento de sinais analógicos é executado usando componentes como resistores e capacitores, cujos valores reais variam de forma significativa do valor nominal do projeto. Tá? Tem a questão também da flexibilidade. O controlador analógico ele é difícil de modificar ou reprojetar.
uma vez que ele foi implementado no hardware, né? E o controlador digital, implementado em firmware e em software, ele é facilmente modificado sem a substituição do controlador original. Eu vou só lá no código-fonte dele, no que eu quero que ele faça, né? O programador vai lá e faz uma modificação, modifica parâmetros, modifica entradas, modifica cálculos, etc. Tem a questão também da velocidade. Computadores velozes, eles permitem amostrar e processar sinais de controle em altíssimas velocidades, né? E reduzem os períodos das amostragens. Pequenos períodos de amostragens significam que o controlador digital monitora variável controlada quase que continuamente, né? Tem a questão também do custo. Avanços na construção de CI possibilitou a obtenção de circuitos integrados melhores, mais rápidos e a preços mais baixos, né? Mas também a gente tem a questão das desvantagens, né? O sistema ele vai ter que ter um projeto, né? Vai ter que ter uma análise matemática. O projeto de sistemas de controle de amostrado é muitas vezes mais complexo e mais tedioso quando comparado ao sistema de controle contínuo, né? A gente tem que calcular, tem que projetar, tem que testar, etc. Tem a questão da estabilidade do sistema. Em geral, discretizar um sistema sem mudanças em nenhum parâmetro, exceto pela adição de segurador de ordem zero, degrada a margem de estabilidade do sistema, tá? Tem a questão da informação do sinal. Opa. O objetivo do segurador de ordem zero é construir um sinal contínuo a partir de sinal discreto, né? O sinal reconstruído, na melhor das situações, ele é a aproximação do sinal contínuo. Então, vai haver perda de informações. E tem a questão do erro de software, né? Porque o software, alguém vai escrever. Então, quanto mais complexo o algoritmo implementado, mais possibilidades de erros vai ter que pode existir, tá? E tem a situação de que é feito por uma pessoa, né? Então, esse software, talvez ele tenha que ser sempre estudado e melhorado, tá? Então, pessoal, essa é uma introdução ao controle digital. No canal, vocês vão conseguir encontrar muito mais conteúdo. Vão ser aqui 13 vídeos postados. Então, aqui já tem a questão de controladores digitais, P&D, tem a questão de controle digital, tem a questão aqui de transformadas em suas propriedades, tá? Então, é um conteúdo muito rico. Espero que vocês curtam e até mais.